Olá amigos, vamos dar sequência à série Transição, hoje com o terceiro vídeo, onde quero abordar o assunto que foi tratado no livro Mensagens do Astral, de Hercílio Mais, que psicografou mensagens do Espírito Ramatiz. Hercílio Mais, advogado e médium, psicógrafo e receitista, que viveu em Curitiba entre 1913 e 1993. Foi maçom, Rosacruz e teosofista. Ramatiz, o espírito. A notícia que temos é que ele viveu na Indochina, no século X, onde foi instrutor em santuários iniciáticos da Índia. Pertence à fraternidade espiritual da Cruz e do Triângulo, que cultuam os ensinamentos de Jesus, Hermes, Buda, Confúcio e Lao Tse, fazendo um intercâmbio de ideias onde os orientalistas são mais meditativos, passivos e desinteressados nas coisas exteriores, e os ocidentais são mais dinâmicos, objetivos e estudiosos dos aspectos formais e do mundo dos espíritos. Pois bem, conheci esse livro por volta de 1980-81, mas ele foi escrito em 1948-49 e foi lançado em 1956. O livro foi escrito na forma de perguntas e respostas. Eu destacarei as que considero mais importantes para o assunto que estamos tratando nessa série. A primeira pergunta que eu quero destacar é a que diz o seguinte: os tempos são chegados. O que significa isso? E respondeu Ramatiz: posso dizer que já estáis vivendo essa época anunciada por João Evangelista. Os sinais já estão aparecendo dos céus e na terra. Trata-se de ciclos periódicos previstos pelos mentores siderais, reguladores das modificações planetárias encontradas, concomitantes com alterações nos habitantes da Terra. Requerem, portanto, limpeza psíquica do ambiente para eliminar o conteúdo mental desregrado. Esse momento que nós estamos vivendo de transição é um tempo de limpeza. Todos nós sabemos disso. E essa limpeza não é uma limpeza lá fora, da rua, das coisas que estão sujando a cidade. É uma limpeza daquilo que vai dentro de nós, da nossa psique, do que vai na nossa mente, do que vai nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, que nós precisamos cuidar e eliminar de dentro de nós, para que possamos viver de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais sadia, e, portanto, possamos, assim, galgar caminhos mais iluminados. A segunda pergunta: quais as características fundamentais que denunciam o início desses períodos denominados de fins dos tempos? O psiquismo coletivo planetário e desregrado da humanidade produz uma atmosfera deletéria em torno do globo, que serve de excelente alimento psíquico para os espíritos das trevas e ponto de apoio para a sua ação sobre os homens. O psiquismo coletivo, essa coisa que nós geramos coletivamente, dos pensamentos, das ondas de pensamentos, das notícias, dos acontecimentos que nos são impostas muitas vezes, como essa pandemia que estamos vivendo, essa crise coletiva que gera os pensamentos de medo, de pavor, de insegurança. Isso inunda o ar de uma energia desagradável, ruim, que precisa ser retirada para fazer a limpeza do planeta. Essa energia, ela é usada pelos seres sombrios para poder manipular e continuar investindo na sua insana ideia de continuar dominando a humanidade. Eles vêm usando isso há muito tempo, né? Sempre usando a energia que nós mesmos, seres humanos, produzimos e que serve de alimento, que serve de fortalecimento para as intenções deles. A terceira pergunta: podeis dizer-nos algo que lembre a coincidência entre a época dos tempos chegados e os acontecimentos atuais? Lembrando que ele está falando isso em 1948. Dizem as profecias, em resumo, que quando pássaros de aço deitarem ovos de fogo,
quando os homens dominarem os ares e cruzarem o fundo dos mares, quando os mortos ressuscitarem, quando descer fogo dos céus, e os homens do campo não puderem alcançar a cidade, e os da cidade não puderem fugir para os campos, quando estranhos sinais se fizerem no céu, e coisas extravagantes forem vistas na terra, quando crianças, moços e velhos tiverem visões, premonições, e fizerem profecias, quando os homens se dividirem em nome do Cristo, quando a fome, a sede e a miséria, a doença e as ossadas substituírem as populações das cidades, quando irmãos de sangue se matarem e as criaturas adorarem a besta, então os tempos terão chegado. Isso aí vem lá das profecias da antiguidade, né? Então vamos ver do que eles estavam falando. Quando pássaros de aços deitarem ovos de fogo. Ele está falando dos aviões soltando bombas. Quando os homens dominarem os ares e cruzarem o fundo dos mares, ou seja, os ares submarinos. Quando os mortos ressuscitarem, desconheço essa ideia. Quando descer fogo dos céus, as bombas, e os homens do campo não puderem alcançar a cidade, e os da cidade não puderem fugir para o campo, quando estranhos sinais se fizerem no céu, que podem ser objetos não identificados, luzes, que, por sinal, nesses últimos tempos têm aparecido, parece bastante, em todo o planeta, e coisas extravagantes forem vistas na terra, quando crianças e moços e velhos tiverem visões, premonições e fizerem profecias, ou seja, atuarem mediunicamente, abertamente, porque antigamente todo o processo mediúnico era sempre fechado, sempre reservado. Quando os homens se dividirem em nome do Cristo, ou seja, quando proliferar igrejas de toda a ordem, quando a fome, a sede, a miséria, a doença e as ossadas substituírem as populações das cidades, quando irmãos de sangue se matarem e as criaturas adorarem a besta, então os tempos terão chegado. Reprisei para poder exemplificar e para poder também fortalecer um pouco essa ideia do que era visto como sendo o que aconteceria quando os tempos fossem chegados, para vocês terem uma ideia de que realmente tudo isso já está acontecendo há algum tempo. Qual agente ou condição será capaz de provocar os acontecimentos catastróficos na época profetizada? A eclosão desses acontecimentos, respondeu Ramatiz, dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. A sua órbita é oblíqua sobre o eixo imaginário do vosso orbe e o seu conteúdo magnético, poderosíssimo, atuará tão fortemente que obrigará progressivamente a elevação do eixo terráqueo. É o que acontecerá com o planeta que habitais. Trata-se de um planeta impregnado de magnetismo primário, muitíssimo vigoroso, cuja aura radioativa, devido à estrutura mineral de seu núcleo, ultrapassa de 3.200 vezes o potencial da aura eletroetérea do vosso globo. Ele trafega numa órbita que exige 3.600 anos para completar o seu circuito, e mediante o seu próprio magnetismo e as coordenadas de forças que se cruzam no vosso sistema solar, tange a órbita terrestre, formando um ângulo de poderosa atração magnética, capaz de elevar gradativamente o eixo magnético da Terra. Obediente ao cientificismo sideral dos planos determinados pelos construtores dos mundos, a influência magnética desse astro far-se-á sentir até que se complete a verticalização do eixo magnético da Terra. Quando o eixo estiver totalmente verticalizado, o planeta intruso já terá distanciado do vosso orbe. Bom, ele está falando aqui da aproximação de um planeta. Todos os estudiosos do Espiritismo ouviram falar desse planeta que passaria na Terra nesse momento e que seria o lugar para onde iriam aqueles que não vão mais ficar na Terra. Outras ideias, outras notícias também existem a respeito disso, mas a passagem desse planeta por aqui é algo bastante interessante que eu vou
tratar disso no próximo capítulo, quando eu falar da obra de Zecharia Sitchin. Então esse assunto fica para o próximo capítulo. Eu vou detalhá-lo no próximo capítulo. Essa verticalização do eixo magnético é condição para a eclosão dos tempos chegados? Lembrando que essa verticalização do eixo, ela vem acontecendo há muito tempo. Mas a ciência só há uns 10 anos atrás é que começou a realmente a certificar que isso está acontecendo. Tem um artigo que eu vou deixar anotado aqui embaixo nas considerações desse vídeo, para que vocês possam ler e realmente acompanhar o que diz a ciência a respeito dessa verticalização. O eixo da Terra vem caminhando lá da região do Canadá em direção à Rússia, nos últimos anos, a um ritmo de 60 km por ano. Essa verticalização do eixo é que vai causando alguns acontecimentos estranhos aqui na Terra. Mas vamos lá o que disse Ramatiz a respeito disso. Embora a elevação do eixo da Terra tenha que se processar gradativamente, de modo tal que, a princípio, não despertará a curiosidade científica ou a apreensão humana, será difícil avaliar as consequências decorrentes do fenômeno. Certamente, os cientistas hão de explicar o acontecimento dentro das leis consagradas pelo academicismo oficial, situado no campo das modificações climáticas e previstas do tempo geológico. A verticalização, quando for percebida, será incondicionalmente atribuída à periodicidade espontânea dos movimentos naturais do orbe. Dificilmente a vossa ciência haverá de aceitar a absurda notícia da aproximação de um planeta desconhecido nas cartas astronômicas. O atrito magnético que provocará gradativamente o aquecimento do vosso orbe será levado à conta de fenômeno comum e inerente às alterações da massa planetária. Mas apesar de todas as explicações científicas, muito bonitas, dos vossos cientistas, os acontecimentos se efetivarão de acordo com os planos elaborados pelos construtores siderais e não conforme as opiniões acadêmicas. Convém notar, entretanto, que apesar de serem muito naturais as conclusões sensatas do aquecimento global e das modificações físicas do globo terrestre, merece cuidadosa reflexão o fato surpreendente de que esses acontecimentos, embora comuns e naturais, venham coincidir exatamente com o momento profético dos tempos chegados. Curioso observar agora, em 2021, que já em 1948 ele falava que o aquecimento global seria causado por queima de florestas, por coisas circunstanciais que o homem pode realizar sobre o globo terrestre, e não sobre um fato fora do nosso controle, um fenômeno que transcende a nossa vontade humana. Então, esse artigo publicado na Nature Communication saiu em 6 de 7 de 2020 e ele fala sobre essa inclinação, essa modificação no eixo magnético da Terra. Vale a pena conferir. Bom, eu vou ler um trecho desse artigo para que vocês tenham noção do que eles falam. As mudanças na direção do campo magnético podem ocorrer até 10 vezes mais rápido do que se acreditava, atingindo até 1 grau por ano, segundo os cientistas. Isso ocorre devido a um enfraquecimento local da força do campo magnético. Essas alterações geralmente acontecem quando o campo magnético inverte a polaridade ou quando o eixo dipolo, que são as linhas do campo magnético que emergem de um polo e convergem no outro, se afasta dos polos norte e sul. O exemplo mais claro identificado na pesquisa foi uma mudança acentuada de aproximadamente 2,5 graus por ano, há 39 mil anos atrás. Durante os últimos 170 anos, um pedaço misteriosamente fraco do campo magnético da Terra cresceu, levando alguns geólogos a acreditarem que o planeta está se preparando para inverter seus polos magnéticos. Agora, cabanas que ficaram queimadas ritualisticamente na África há mais de 1000 anos estão trazendo novas pistas importantes para o caso. Fragmentos de argila cozida nas fogueiras contêm minerais
que preservam a orientação do campo magnético da Terra durante a Idade do Ferro, aumentando nossos registros dessas mudanças. O trabalho vai ajudar geólogos a entender melhor como e por que os polos magnéticos da Terra invertem ocasionalmente e talvez possam até mesmo fazer previsões sobre quando inverterão novamente. Voltando para o livro do Ramatiz, vamos para outra pergunta. Perguntado sobre quais os sinais do início das transformações e se esses fatos não se confundiriam com os acontecimentos naturais, ele respondeu: terremotos sucederão em lugares situados fora do cinturão de abalos sísmicos. Grandes inundações fluviais de rios nunca atingidos por elas. Algumas ilhas vulcânicas desaparecerão rapidamente e ilhotas surgirão nos oceanos. Chuvas torrenciais desabarão em zonas de contínuas secas, geadas inesperadas em regiões tropicais. Rios secarão e leitos secos inundarão. Tufões e furacões em áreas muito distantes dos locais habituais, eclodindo em ritmo cada vez mais acelerado. Algumas praias ficarão reduzidas, ao mesmo tempo que outras terão as suas faixas arenosas aumentadas. Aldeias situadas em áreas de inundação sumirão do vosso mapa terráqueo, deixando milhões de pessoas sem teto. Os animais, as aves e mesmo os peixes e crustáceos emigrarão continuamente para zonas imprevistas. Frio intenso em lugares tradicionalmente quentes, enquanto, para surpresa de seus habitantes, a temperatura subirá continuamente em regiões frias. O movimento gradual de verticalização do eixo da Terra trará vestígios de civilizações antigas. Muitas teorias serão aventadas pelos cientistas para explicar o fenômeno. Alguns responsabilizarão por isso os experimentos atômicos ou atribuirão a devastações de florestas o aquecimento global. Ele falou isso em 1948. Decorridos mais alguns anos, a vossa ciência não terá mais dúvidas de que algo estranho se processa na Terra, mas também o homem comum já não duvidará de que soou a hora profética de sua redenção espiritual. Essa dele falar da queima das florestas como desculpa para o aquecimento global é muito boa, né? O homem falou isso quase 100 anos atrás. É muito bom. Sétimo, sobre a besta apocalíptica. A besta assemelha-se a um cardume de peixe, a um bando de gafanhoto ou a uma alcateia de lobos movendo-se pela ação diretora de um só psiquismo, com suas reações perfeitamente idênticas. É um agrupamento que difere dos conjuntos animais mais adiantados, como os do cão, do gato, do cavalo, e que se pode verificar a fragmentação da consciência de grupo. Eles agem por si só. A besta apocalíptica representa a alma global instintiva de todas as manifestações desregradas. Ela age sorrateiramente sobre as criaturas negligentes e sempre lhes ajusta as emoções contraproducentes, a fim de os incentivar para a insanidade, a corrupção, a imoralidade em geral. O reinado da besta implica na existência de súditos, que são os gozadores dos sentidos humanos inferiores e as paixões aviltantes herdadas do animal. Próxima pergunta. O que significa a cor vermelha, presente nas criaturas abomináveis? Notai que João no Apocalipse está aludindo à cor escarlate, que é o símbolo do instinto sanguíneo, enquanto que o da púrpura evoca o poderio dos reis e dos sacerdotes, o que significa que o desregramento instintivo dominará e seduzirá todos os poderes e principais setores das atividades humanas, o que já podeis observar no seu crescimento gradual. Outra pergunta. Quais características revelam a presença da besta em nosso mundo? É o momento em que os costumes, as convenções e as tradições comuns que demarcam o pudor e a honestidade se invertem, consideradas concepções obsoletas e preconceitos tolos. Sob rótulos pitorescos e terminologias brilhantes, as maiores discrepâncias de ordem moral são aceitas como libertação,
filosófica ou uma nova compreensão da vida. Para os realistas do século cibernético, emancipação significa a libertação do instinto inferior, com o cortejo das sensações animais, que se disfarçam sob os sinais da civilização moderna. Multiplicam-se os antros de prazer, proliferam as indústrias alcoólicas, proliferam costureiros, especialistas em ressaltar os contornos atômicos femininos e os fotógrafos dos ângulos lascivos da mulher. Rompem-se os laços de família no conflito dos bens herdados. Os desregrados sofrem de fome na vizinhança de banquetes aristocráticos. Mulheres pobres tremem de frio ao lado de casacos de pele em mulheres sobrecarregadas de joias raras. Pouco a pouco se odeia o trabalho, pois a fortuna se consegue mais facilmente a golpes de desonestidade. Desconfia-se da religião, porque seus instrutores fazem do templo uma casa de negócios e o contato com os ricos rouba o tempo para atender aos pobres. Surgem os estádios faraônicos, mas apodrecem os hospitais edificados à custa de esmolas. A verdadeira beleza do espírito perde o controle estético dos objetivos superiores, aumentam os frigoríficos e as churrascadas. Aumenta o número de prostíbulos e pede-se a construção de mais penitenciárias. Enquanto isso, os psicólogos e os filósofos doutrinadores ironizam a ingênua beleza da moral apregoada pelo Evangelho de Jesus e propalam sob precioso tecnicismo que fascinam aos incautos que estamos na época da emancipação do homem e da mulher e da libertação dos preconceitos do passado. É a resposta dessa pergunta. Acho que todos vocês estão percebendo que isso é perfeitamente adequado ao momento que nós vivemos. Não é verdade? Isso tudo está acontecendo exatamente como ele falou. Não resta a menor dúvida de que ele estava vendo esse tempo em que nós estamos vivendo agora. Outra pergunta. Cite exemplos quanto à distorção dos conceitos morais. Antigamente, a desonestidade não encontrava sob nenhum aspecto justificativa moral entre os homens. Era considerado um pecado imperdoável, sempre repelido pelo senso comum. Entretanto, a influência continuada da besta já vos faz localizar aspectos morais dentro da própria imoralidade. E a prova está em que, quando os administradores do patrimônio público são acusados de se locupletarem com os bens da nação, vós os defendeis de um modo extravagante, dizendo que eles roubam, mas fazem. Portanto, dentro da imoralidade, que é um roubo, introduzis uma nova moral que justifica o próprio roubo, demonstrando qual a vossa mentalidade atual. Mais atual impossível. A vitória da besta é inconteste, pois encontrará vassalos incondicionais em todas as partes e em todos os povos do mundo. João, no Apocalipse 13, 4, 5 e 6, nos disse: todos os habitantes da terra a adorarão, e foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias contra Deus. Uma boca para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam o céu. João Evangelista também esclarece quanto ao fato de não haver na terra alguém semelhante à besta para poder enfrentá-la com as mesmas armas. Ele nos diz: só há um poder capaz de pelejar contra a besta, e esse poder é do mundo superior. A força do espírito governante do orbe, o Cristo. Não há exagero na frase de Paulo quando afirma aos coríntios que Satanás se veste de anjo para arrebanhar as almas incautas. A besta sabe fazer-se adorada no próprio ambiente santificado e afirma-se medianeira do Cristo, sob cujo nome realiza prodígios e se fazer firmar entre os homens. À medida que se estende a hipnose coletiva, sob o magnetismo invisível dos espíritos das trevas, aumenta o número dos seres invigilantes, que, então, se tornam verdadeiras marionetes. Então, o psiquismo coletivo torna-se o meio satisfatório para que os comandos das sombras possam agir e dissimular hipocritamente
como representantes do bem. Outra pergunta. O terceiro milênio e a nova humanidade? Ele respondeu: o terceiro milênio está implicitamente configurado nas seguintes passagens do Apocalipse de João. João disse: eu vi a cidade santa, a Jerusalém nova, que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. E não entrará nela coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominações ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. E não haverá ali mais noite, nem eles terão necessidade de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão por séculos e séculos. João evidencia a natureza do mundo do próximo milênio, a Jerusalém nova, como o símbolo da civilização constituída pelas almas selecionadas, ou seja, a nova humanidade, distante da abominação, da mentira ou de qualquer outra coisa contaminada, e composta daqueles que definitivamente evangelizados estão inscritos no livro do Cordeiro, o símbolo da renúncia, do amor e do sacrifício, exemplificados por Jesus. Ali não haverá mais noite, símbolo das trevas, das paixões desregradas e das sombras do sofrimento. Nem haverá necessidade da luz do sol, porque os direitistas serão exatamente os homens interessados no mundo espiritual, onde o sol pontifica e dá vida. A futura humanidade deixar-se-á iluminar por Deus, porque será despreendida das exigências, das disposições draconianas do reino material. Bom, justifica-se, pois, esse otimismo em relação ao terceiro milênio, porque todas as tradições proféticas situam-no como início da era crística e do reinado do povo de Deus sobre a terra. Parece então que nós estamos muito próximos de dar um passo importante na nossa existência como ser espiritual, como filhos de Deus verdadeiros, fazendo o caminho de evolução, de crescimento, de ampliação da consciência da sua divindade aqui na Terra. No próximo capítulo vou falar do planeta misterioso, o Nibiru, de quem falou Zacarias Sitchin. Ok? Até a próxima então. Um abraço.